Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar sobre juventude e sobre adolescência. Nos dias de hoje, o que a atualidade tem convocado aos jovens e os adolescentes, o que as transformações têm provocado também na vivência desses tempos. Para quem não sabe, eu faço mestrado e na minha pesquisa, dentre outras coisas, eu estou focando muito com relação à juventude atual e o mundo contemporâneo também é algo que eu venho pesquisando desde a graduação. Então eu resolvi fazer esse vídeo esclarecendo algumas coisas, englobando um pouco desses dois fatores. Primeiramente, como diferenciar esses tempos juventude e adolescência? A adolescência ela se inicia a partir da puberdade, então a gente pode dizer que é um tempo que começa a partir dessa puberdade e se estende até a vida adulta. Já a juventude, a puberdade já foi ultrapassada e é um tempo então que se estende da adolescência à vida adulta também. Então há uma certa superposição desses tempos, mas também cada um tem suas particularidades e especificações nas vivências desse período. Começando com a adolescência, a gente pode dizer que o que está em jogo aí é questões com relação à sexualidade. Como se inicia a partir da puberdade, a gente pode até dizer que a adolescência é um sintoma da puberdade. E a puberdade marca muito essas transformações no corpo, no biológico. E até uns tempos atrás, muito tempo atrás na verdade, nem se falava em adolescência, se falava na puberdade focando nas questões físicas, biológicas do corpo. Mas a adolescência, esse termo, já engloba que tem algo para além disso. Que não são só essas transformações, como também transformações no campo simbólico, na maneira de ser, entre outras diversas questões aí. Então começa com esse redespertar pulsional da sexualidade, que a gente dá o nome de puberdade. E por que um redespertar? Porque Freud ele já chocou a humanidade quando ele falou da sexualidade infantil, que está em torno dessas pulsões orais, anais, fálicas, também com a vivência do Édipo, que não são fatores que eu quero entrar em aqui agora, não é o foco, mas só para pontuar que existe uma sexualidade infantil, e depois essa sexualidade infantil ela passa por um período de latência, que é quando a criança direciona essas pulsões para o saber, que é quando a criança começa a perguntar de onde as coisas vêm, por que as coisas são assim, e diversas formas de perguntas, por que o céu é azul, enfim, outras possibilidades. Mas o que marca aí por detrás dessa pergunta é uma pergunta também sexual, que no fundo, onde a criança está querendo chegar é de onde eu vim, como que se dá essa relação sexual entre os meus pais. E esse redespertar, ele atravessa também o corpo, pois eu já falei, que tem as questões biológicas. Então vai ter uma separação aí do corpo infantil e até um certo luto com relação à perda desse corpo infantil, que vai fazer também que seja uma fase de muito sofrimento e que exige muitas elaborações com relação a isso. Mas é também uma fase de desprendimento de certos ideais, principalmente com relação aos pais. Quando os adolescentes começam a perguntar mais, questionar os pais, as falas dos pais, as atitudes dos pais e começam a ampliar as suas identificações para os grupos. E a adolescência, então, é uma fase de construção de um corpo, de construção de um ser, de construção de um lugar nessa vida adulta, nessa história. Mas com as modas do mundo de hoje, torna-se muito fácil desconstruí-la. O que tem acontecido um pouco com a adolescência nos dias de hoje? Tem dois fatores aí que eu quero ressaltar, porque obviamente tem muita coisa, se eu ficar falando aqui, vou até amanhã falando, mas que é com questão a procrastinação e a autoerótica do saber. O que é essa procrastinação? Porque é um mundo que dá infinitas opções, infinitas oportunidades. Então, as possibilidades, elas se multiplicam e a indecisão, ela vai tendendo ao infinito. Então, está cada vez mais difícil para esses adolescentes bancarem escolhas justamente num momento que exige muitas escolhas deles. Então, uma certa procrastinação nesse sentido, o que
pode até tender a um prolongamento da vivência desse tempo, um tempo que se estende, que está ficando mais difícil de ultrapassar, podemos dizer assim. E com relação à autoerótica do saber, é que o saber ele está cada vez menos passando pelo outro, porque antes a gente aprendia com o outro. E agora com a tecnologia, com smartphones, o saber ele está disponível no bolso. Então, por isso ele vai ficando autoerótico, porque ele não precisa mais do outro, de uma certa forma. E os adolescentes vão ficando nesse processo de aprendizagem que exclui o outro e que é ele com ele mesmo. O que vai causar mais interrogações com relação à autoridade que talvez costumavam ter, porque é uma fase que já tem isso muito marcado, essas interrogações, como eu pontuei, mas isso se intensifica. Então, a gente pode até falar que há um declínio do grande outro. O que é esse grande outro? É muito associado com a ideia da família. É um grande outro, né, que tem esse certo ar de autoridade, que não só nos insere na linguagem, mas como coloca limite em nossa vida, né, nos insere aí no campo da falta, colocando a gente para viver em civilização, para viver em cultura, para viver em sociedade, o que é diferente do outro semelhante. Então, com o declínio desse grande outro, com esse declínio de uma certa autoridade, as interrogações elas também aumentam, o que pode provocar até uma certa desconfiança. Agora, entrando aí um pouco com relação à juventude, né? O que tem acontecido também nos dias de hoje? A gente pode dizer de um fenômeno de todos jovens. O que é isso? A juventude ela foi se transformando em um modelo de bem viver, onde os adultos eles se inspiram em hábitos e comportamentos jovens, se inspirando aí nesses modos de ser jovem, em como o jovem se expressa, em como o jovem se comporta, nas suas práticas, enfim, envolvendo diversos fatores aí, que coloca até um imperativo de seja jovem, e até o imperativo de gozo, assim, goze, né, com a sua juventude. Então, a cultura jovem ela foi sendo difundida e espalhada, o que vai provocar uma continuidade, pensando aí, igual eu falei, da procrastinação da vivência do tempo da adolescência. Isso também vai acontecer com a juventude, né? É um tempo que ele vai se estendendo, ele vai continuando até a fase adulta, não havendo uma separação. Pode até dizer de uma dificuldade de se separar também. Então a juventude ela deixa de ser uma passagem para se tornar um fim em si mesma. E o que acontece dentro disso é que até vão haver mais práticas de rejuvenescimento, que são práticas também focadas na imagem. Porque com o declínio aí do simbólico, do grande outro, né, da linguagem, da palavra, a imagem ela ganha destaque, ela se torna central, principalmente quando a gente pensa aí nas redes, nas mídias sociais, como que a imagem está no foco. E por ela se tornar central, as pessoas querem parecer jovens. Então as práticas de rejuvenescimento, elas acabam virando um sintoma contemporâneo. É lógico que cada um vai conectar esse sintoma com a particularidade que tem, com a sua própria singularidade, mas é algo que, um fenômeno aí que vem acontecendo também. Então os jovens, eles acabam se sustentando muito em imagens narcísicas, né, nesse mundo do espetáculo, que é um palco que as pessoas fazem um espetáculo, um show delas mesmas, né, da própria vida delas. Como é um mundo, né, de vários declínios aí, desse declínio, dessa queda dos ideais, acaba que as pessoas vão ficando, principalmente os jovens e adolescentes, que estão numa fase de profunda transformação, as pessoas acabam ficando muito perdidas, sem uma certa orientação, muito desamparadas em suas escolhas. Por isso que tendem a não escolher e acabam lidando aí com dificuldade mesmo de lidar com um definido que não existe e que vai se repercutindo em vários sintomas e muita angústia, que obviamente vai se revelar de formas diferentes dependendo de cada caso. Mas o que também acontece é que há uma perda desse casal modelo.
Quando eu falo casal, eu quero dizer assim, nesse encontro desencontrado de pessoas, independente, né, de qual sexo essas pessoas são, de qual gênero também essas pessoas são. Ele faz com que os jovens, que as relações, né, entre esses jovens, entre esses adolescentes, fiquem cada vez mais frágeis, mais enfraquecidas, e que o ficar passa a ser mais importante do que perdurar, né? Havendo essas relações líquidas mesmo do mundo contemporâneo. Em tudo isso que eu tô falando, que deve se tomar cuidado também, tem a ver com uma certa errância. Dentre todas essas questões que eu levantei, né, desse encontro com o indefinido, desse encontro com separações, com a falta, com o real, acabam que muitos jovens e muitos adolescentes se perdem em uma errância, que é quando eles se compõem de lugar em lugar, de relacionamento em relacionamento, de emprego em emprego, com uma dificuldade de bancar uma escolha, de sustentar o seu desejo, ainda mais que o mundo virtual é o mundo das demandas, de imperativos, né? Seja assim, faça assim, haja dessa forma, fale isso, vista isso. Então acaba que o desejo da pessoa vai sendo apagado ali, frente a essas demandas e a esses imperativos. E o que é muito perigoso, porque isso paralisa, porque é o desejo que nos coloca em movimento. Muitas pessoas mesmo questionam esse tempo que elas passam na rede social como um lugar ali que elas se perdem, que elas não só se perdem, como perdem o tempo delas, ou seja, há algo aí da ordem de uma paralisação que se dá em torno desse mundo de tantas demandas. Então, o que eu quero trazer um pouco para vocês é uma reflexão com relação a essa vivência desses tempos, né, tanto a adolescência quanto a juventude, como que é um tempo já de muita angústia, de muitas transformações, que tem todo esse encontro com o real da sexualidade, mas que está tendo umas certas intensificações de mal-estar aí com relação a um tempo que se prolonga, com a dificuldade de escolher, com uma dificuldade também de se recorrer ao outro, com questionamentos cada vez mais fortes com relação a esse outro, provocando mais desconfiança, né, ficando muito preso numa autoerótica, né, na pessoa consigo mesma, que vão englobar, né, várias dificuldades aí. Então todas essas questões também da juventude, que acaba virando um modelo que para ser seguido, cheia de imperativos de como agir, de como ser, que vai também deixando a pessoa muito focada em questões com relação à imagem, contribuindo aí com o declínio da palavra, do simbólico, da linguagem, das comunicações. E esses encontros, né, nesses encontros desencontrados, as pessoas vão cada vez mais ficando mais desamparadas e sem saber como lidar com as frustrações e tendendo a uma certa errância. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham provocado reflexões com relação ao mundo de hoje, o que ele tem convocado a nós e principalmente aos jovens e adolescentes. Muito obrigada. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, fiquem à vontade.